Irmãos, vamos mais uma vez orar ao Senhor, louvando ao seu santo nome. Pedir a Deus que abra mais uma vez o nosso entendimento, uma vez que ler a palavra se torna difícil quando nós não estamos dentro daquele contexto. E é importante para que a gente tenha uma boa leitura, a sabedoria que só o Espírito Santo pode nos dar. Ele nos dá algumas capacidades de interpretação, mas nós aprendemos desde cedo que quem realmente nos faz entender, que inculca em nossas mentes a sua palavra, é o Espírito Santo de Deus. Então vamos pedir o auxílio dele. Bondoso, amado e querido Deus, nós primeiramente te somos gratos, Pai. Gratos te somos porque temos uma comunidade, Deus, a qual pertencemos, na qual somos alimentados pela tua palavra, onde temos a oportunidade, Deus, de abrir mão das nossas vontades, em muitos momentos egoístas, para, em comunhão, estarmos com os nossos irmãos. Obrigado pela oportunidade de crescimento que o Senhor tem dado a cada um de nós, tanto pelo convívio com os nossos irmãos, quanto, Deus, pelo prazer de ler a Tua palavra, Pai. Também nós te pedimos que o Senhor nos dê entendimento, para que tudo que venha a ser lido e falado aqui possa fazer morada em nossos corações. Além disso, Deus, nós te pedimos a coragem, Deus, para colocarmos em prática, Deus, tudo aquilo que aprendermos hoje aqui, Pai. Que mais uma vez possamos sair daqui edificados, Deus. Não porque um homem falou, mas porque o Teu Espírito se revelou até nós através das Escrituras, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. No livro de Eclesiastes, hoje nós vamos fazer a introdução a este capítulo, a partir do verso de número 1 até o versículo de número 14. O texto é um pouquinho longo, a letra ficou pequena, né? Se você puder acompanhar na sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo de número 7, os versos de 1 a 14. A versão que estarei compartilhando com os irmãos, mais uma vez, é a versão ARA, que é Almeida Revista e Atualizada. Eclesiastes, capítulo 7, os versos de 1 a 14. A palavra do Senhor nos diz: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele entortou? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este quanto aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Podeis assentar, irmãos. Bom, dá para acompanhar aí pelo menos o nosso tema, né, o tema desse capítulo, ou desse primeiro trecho do capítulo 7, é mais uma vez uma provocação aos irmãos, que a gente possa mandar o tolo embora de nossas vidas, né? E a gente vai aprender a respeito da sabedoria e da tolice a qual Salomão está apegado não só nesse capítulo, mas nos capítulos anteriores. Além da vaidade da vida, ele tem falado a respeito do sábio e do tolo. E mais uma vez ele vai desenvolver esse pensamento de forma sublime, falando isso através de provérbios.
né? Vocês vão ver a característica desse capítulo, desse primeiro trecho, de 1 a 14, é que ele fala como se estivesse falando alguns provérbios. Então, um conjunto de vários provérbios aí que ele vai nos ensinar. E uma coisa fundamental para a gente tentar entender esse texto, nele é uma chave que eu acho importantíssima a gente entender, né? Por isso eu trouxe mais uma palavra para a gente aprender no hebraico aí, nesse texto, que é a palavra Shem. É uma das primeiras palavras que aparece nesse capítulo, especificamente no verso de número 1. Tradicionalmente é traduzido como fama, nesse texto específico, mas Shem, tá bom? Essa palavra do hebraico, ela significa, na maioria das vezes em que nós encontramos ela no Antigo Testamento, ela significa literalmente nome, nome. E aonde a gente pode encontrar isso? No Salmo de número 113, que nós já vimos aqui, né? Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora para sempre. Então, esse termo Shem também servia para nominar ou falar a respeito de Deus. Então, esse termo está muito presente também em alguns provérbios e salmos. Então, o termo Shem também serve para denominar Deus, a pessoa de Deus, o nome do Senhor. E ela vai se repetir aí nesse texto, em Salmos, pelo menos 2 vezes, nesse verso 1 e 2. Né? O nome do Senhor. Então, a qual se refere essa palavra no primeiro versículo que a gente lê aí? Vamos ler de novo? Melhor é a boa fama. Se nós fôssemos ler no original, melhor é Shem, a boa fama, o bom nome. Como servia também para se denominar o nome de Deus, ou chamarem a Deus, né, o nome, literalmente o nome, agora a gente vê aqui Eclesiastes mostrando isso com uma outra aplicação. Então, o termo mais correto para a gente tentar traduzir é o termo que está na maioria das Bíblias. A gente quase não vai ver mudança. Não sei se alguém tem uma tradução que seja diferente dessa palavra, mas a maioria das Bíblias que eu já li está a palavra fama. Tem alguma tradução diferente aqui? Porque esse termo dificilmente vai ter variação. Então, o termo Shem quer dizer fama. Nesse sentido aí, é boa fama. A primeira coisa que o sábio Salomão quer nos dizer é que melhor do que o unguento precioso, né? Essa palavra aparece ali no livro que o pastor está nos ensinando, né? O pastor Glauber está nos ensinando a respeito de João, e isso aparece em alguns capítulos ali. Se não me falhe bem a memória, os capítulos de número 11 e 12, né, pastor Glauber, aparece também essa palavra ali, só que agora ela aparece traduzida para o grego, né, no pensamento grego, a palavra fama, ou melhor, unguento, né, essa palavra que vai aparecer nos capítulos de número 11 e 12. E essa palavra significa literalmente uma mistura de gorduras com essências perfumadas, né? Lembram que Jesus teve os pés lavados, perfumados? Nesse mesmo sentido aqui, Salomão vai usar essa palavra, que melhor do que um unguento precioso, do que o bom perfume jogado aos pés, desde sempre eles utilizavam essa cultura de, nas suas visitas, eles lavarem o pé da visita, né? Especificamente daquele que se hospedaria na sua casa. Então, era pegado um unguento, essa mistura de gorduras e essências cheirosas, para que o pé do convidado fosse lavado. Né? E aqui por que é a chave para a gente entender esse trecho desse capítulo 7? Ele está falando sobre 2 coisas, Salomão. Né? Uma é a ideia de chegada, a ideia do unguento, que é utilizado para a chegada de alguém, para receber alguém. E a outra ideia é da fama. Então, a gente pode dizer que, nesse trecho, ele está falando o tempo todo sobre 2 ideias importantes. A primeira é a chegada e o fim de todas as coisas, ou seja, a partida de alguém. Quando a gente utiliza a fama, a palavra fama, alguém de boa fama, é necessário a gente ter convivido com ela, para que a gente tenha uma ideia, uma perspectiva a respeito da vida daquela pessoa. Né? Então, fama, geralmente, as pessoas têm depois que partem dessa vida. Então, por isso que ele vai desenvolver a ideia aí de um funeral, por exemplo. Né? Então, fama ganha, geralmente as pessoas quando morrem, é que a fama começa a aparecer. Começa lá naquele dia do sepultamento, as pessoas começam a lembrar das histórias. Como ele fazia isso,
como ele gostava daquilo. Eu me lembro de uma história, quem já frequentou momentos tristes desses, que é o do sepultamento, você vai ver que naquele momento de tristeza, algumas risadas começam a sair, porque as pessoas começam a lembrar da boa fama daquela pessoa. E alguns dizem lá no Brasil, né, que todo sepultamento, aquele que está ali de corpo presente, virou um santo, né? Porque só as boas histórias são lembradas. E Salomão quer nos dizer que melhor do que um perfume que representa a chegada de alguém, é a boa fama. Além disso, essa ideia de fama também demonstra a ideia de notícia, a notícia que eu recebo de alguém. Ou uma boa notícia que eu recebo de alguém. Logo, Salomão, ele na primeira linha está dizendo para a gente, olha, melhor do que um unguento precioso, do que a alegria que esse unguento pode trazer, que a chegada de alguém, e a chegada de alguém querido. Todo mundo deve hospedar nas suas casas alguém que é querido. Dificilmente você não coloca alguém ou um estranho para dentro de casa de qualquer forma. Geralmente nós recebemos alguém que é bem-vindo no nosso lar. Então, Salomão está falando sobre, primeiramente, essas duas coisas importantes. A primeira é a chegada de algo e a partida, a boa fama. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Agora a gente vai desenvolver, hoje, de maneira diferente. Eu gosto de utilizar bastante a teologia bíblica, né, de utilizar vários textos que vão nos ajudar a entender, mas esse texto ele é bem explícito. Né? Apesar de ele falar provérbios que aparentemente são analogias, né, e algumas vezes são difíceis de entender, mas ele deixa isso de forma clara para a gente, porque ele faz comparações e ele explica essas comparações. A primeira delas, deixa eu ver se vai sair aqui para vocês. Tá bom. Tem mais alguns textos que a gente pode lembrar aí sobre boa fama, que Eclesiastes capítulo 7:1 é o primeiro que mostra aí a respeito disso. No Novo Testamento também a gente tem essa ideia de boa fama. Né? Quem não lembra desse texto de Filipenses 4, né, o verso de número 8? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mesma ideia que nós vimos agora em outra palavra, já em grego, a palavra de fama de novo. Né? Então, como é bom ter boa fama. Mas esse mundo, quando fala de fama, vê sobre outra perspectiva. Né? Alguém famoso é alguém que tem toda a honra, todo o mérito. Mas quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, nós temos que ter cuidado com essa ideia. Jesus também, em alguns escritos, é citado como um homem de boa fama. Né? Alguém que estava na boca do povo. As pessoas falavam a respeito de Jesus. Logo, Jesus, em pouco tempo, ficou muito famoso. Né? Estava na boca de muita gente, pelos milagres que ele fez, né? Pela palavra poderosa que ele falava. E Jesus ganhou essa boa fama, as pessoas falavam dele. Além disso, irmãos, esse texto que nós lemos, ele vai nos mostrar um método interessante de Salomão, né? Que é o método da comparação. Ele compara agora, primeiramente, morte com nascimento, morte versus nascimento. Né? Ele usa aqui uma linguagem de hipérbole, por exemplo. Na maioria dos provérbios a gente vê essa hipérbole, que é nada mais, nada menos do que exagerar a forma como eu conto uma causa, né? Ou como eu tento desenvolver uma ideia. Então eu uso isso de forma exagerada, essa é a hipérbole, falar isso de forma bem exagerada, para chamar a atenção e dar reforço no seu argumento. E é isso que ele faz nesse capítulo. A primeira comparação que ele faz é de morte versus nascimento. E se a gente perguntar para alguém o que ela prefere, nascimento ou morte, é muito provável que a pessoa diga nascimento. No contexto em que o Eclesiastes, o pregador, está falando essas palavras, o nascimento, diferente dos dias atuais, era algo muito importante, irmãos. Tanto no Antigo Egito, com as grandes guerras, quanto esse povo aqui, que é o povo de Deus, que também enfrentava grandes guerras, o nascimento era importantíssimo, irmãos. O nascimento significava festa, alegria, porque nascimento significa esperança. No meio de tantas mortes, de tantos massacres por causa das guerras, o nascimento de uma criança, irmãos, trazia louvor às pessoas, grande alegria. É claro que nos dias atuais o nascimento tem perdido esse sentido. Algumas pessoas, quando falam de nascimento de um bebê, pensam logo em uma vida destruída. É a vida de uma mãe agora que não vai mais ter tempo para nada.
é, quem sabe, uma carreira que vai ser desperdiçada. Né? E é por isso que muitos têm adotado o aborto como uma política pública ou até como uma política de saúde pública. Mas, no termo bíblico, o nascimento sempre significou alegria. E parece-me que alguns, quando leram Eclesiastes, pensaram, esse Salomão está louco, não pode ter sido Salomão que escreveu isso aqui. Por isso que muitos contestam a ideia de Salomão como o escritor dessas palavras, ou aquele que é o pregador. Mas nós já defendemos isso anteriormente. Nós acreditamos que Salomão realmente é o autor dessas palavras. Pertence a ele esses escritos. Né? Mas por que alguns tiveram esse pensamento? Porque leem errado o texto. A perspectiva a respeito do texto é que Salomão está no momento de loucura da sua vida. Quem sabe ele está um velho gagá, né? Desculpem a expressão, mas alguns a utilizam. É um velho gagá que agora, com a sua rabugice, está muito rabugento, e ele só sabe ver a vida sob uma perspectiva de pessimismo. Tudo que ele olha é ruim, tudo que ele olha, na sua perspectiva, é correr atrás do vento, é vaidade. Salomão parece que agora deu uma reviravolta, porque Salomão é responsável por outros escritos na Bíblia Sagrada. E parece que agora parece um outro homem. E prestem atenção nisso. Realmente, Salomão não parece o mesmo. Salomão, na verdade, não é o mesmo. Ele não é mais aquele garoto. Não é mais aquele garoto que ia atrás, né, das mulheres, desobedecia a palavra de Deus, quando Deus dizia, olha, não te mistura com aquele povo, e lá vai Salomão buscar outras mulheres em outras nações. Essas mulheres vinham e elas nas suas casas começavam a acender incenso para outros deuses, isso contaminava o coração de Salomão, e uma vez que se contamina o coração de um rei, o que mais vai ser contaminado? O povo de Deus. Por isso o coração do rei de Israel deveria estar centrado na pessoa de Cristo. Toda e qualquer influência que o rei poderia receber deveria ser de Deus, da sua palavra. Logo, Salomão traz destruição, não só para a sua vida, mas para a vida do povo de Deus. Porque se o rei deve ser o nosso exemplo, o nosso líder deve ser o nosso exemplo, como é que vamos agir diante disso? Pessoas imaturas veem seu líder errando e vão atrás do líder, começam a errar também. Não é diferente com o povo de Deus. O rei está contaminado. E realmente, essa leitura é correta. Esse Salomão que está falando aqui não é o mesmo. Parece que ele está dando um adeus àquele homem tolo. Né? E ele não está dando adeus ao velho homem, ele está dando adeus ao homem mais novo, aquele que ele era na juventude. Sim, nós precisamos olhar com essa perspectiva a leitura desse livro. Todas as vezes que lermos, precisamos entender que realmente não se trata de um mesmo homem. Alguma coisa mudou aqui. As suas palavras, essa provocação que ele faz o tempo todo de que a vida é uma vaidade absoluta, que nada há de novo debaixo do sol, que tudo é correr atrás do vento, ele está gritando de forma graciosa aos nossos ouvidos, em que nós precisamos prestar atenção àquilo que realmente importa. E se nascimento é algo maravilhoso, agora ele vai dizer, não. Ele não diz que nascimento é algo ruim. E a gente precisa entender aqui. Ele diz que melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Depois ele diz, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Ele não está dizendo que o dia do nascimento de nada serve e que ele é pura vaidade. Ele está dizendo que melhor que o nascimento é a morte. E como isso pode caber nas nossas mentes? Como a morte pode ser melhor que o dia do nascimento? Ele não só faz a comparação, mas ele vai desenvolvendo essa ideia, né? Falando a respeito agora dessa outra comparação. O luto versus o banquete. A gente poderia colocar aí também o luto versus a alegria. Ele diz, melhor é a casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Coisa maluca essa ideia desenvolvida por Salomão? É a mais pura verdade, irmãos. Nós estamos programados, ou somos programados nesse mundo, para achar
melhor aquilo que nos traz felicidade e alegria momentânea. E o tempo todo Salomão está nos chamando a atenção para isso. Olha, as alegrias desse mundo são passageiras, né? Tudo passa, tudo passa. E não é só Salomão que diz isso na Bíblia Sagrada. Nós temos textos como Isaías também que nos fala, olha, pode cair, né, as flores, pode cair, secar, murchar as flores ou cair as folhas no chão, mas a palavra de Deus não passa, ela nunca passa. Então, o tempo todo nós vemos essa ideia na Bíblia daquilo que é passageiro e daquilo que é eterno. Adão e Eva, por exemplo, se encantaram por algo passageiro, apesar de que a mensagem dita para eles era algo maior, mas era uma mentira. Era a serpente falando com Eva. Mas eles trocaram uma eternidade por um gozo, uma felicidade passageira. E quantos não têm feito isso? E a gente pode dizer, nós cristãos estamos isentos disso. Na verdade, não, irmãos. Quantas vezes trocamos aquilo que é eterno por aquilo que nos traz uma alegria momentânea? Nós trocamos a leitura da palavra, que pode nos trazer conhecimento, sabedoria eterna, por coisas supérfluas. Nós trocamos a comunidade cristã, que é uma comunidade de eternos, por coisas que não duram segundos, alegrias momentâneas. E aqui Salomão quer reverter essa ideia que o mundo o tempo todo está nos mostrando, que a alegria é melhor do que o momento da tristeza. Não, ele está dizendo, melhor é o luto do que o banquete. E por quê? Ele fala o porquê disso. Porque no dia do luto, ele diz que aqueles que estão ali reunidos, eles olham para aquele corpo presente com consideração. Sabe aquela pessoa que não queria mais falar? Sabe aquele irmão que deixou de falar com o outro há muito tempo? É no momento do luto que a bigorna da realidade cai em seu coração. A mente fica transtornada. E aquela pessoa pensa o seguinte, se eu tivesse perdoado a tempo. Se eu tivesse falado com ele antes da sua morte. O momento de luto é um momento que quebra até os críticos. Aqueles mais críticos. Eu já vi de tudo, irmãos. Eu já fiz várias... Eu não fiz batismo ainda, viu, pastor Glauber? Apesar de quase 7 anos de pastor, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer o batismo. Sempre aconteceu algum problema, e o último eu tive que viajar para cá, não pude realizar os batismos, né? Outra pessoa, outro amigo meu foi quem realizou. Mas culto fúnebre, eu sempre estava presente. É uma coisa que a gente não consegue marcar, né? Não tem agenda para isso. As pessoas ligam, olha, vem para cá, a gente vai fazer o culto agora. E fazer ordem de culto, tudo na hora. E a gente vê tantas coisas, irmãos. Aqueles familiares que não visitavam mais os seus pais, os seus avós, todos ali presentes no momento de luto. É naquele momento que a pessoa que era ignorada ali, agora tem toda a atenção. Mas, infelizmente, essa pessoa não vai sentir mais nada. Aquele amor que elas estão expressando no túmulo, aquela pessoa que está de corpo presente ali, não vai mais sentir nada. E que pena. Se ela pudesse ver aqueles rostos arrependidos, ou alguns com um falso arrependimento, apenas no momento do luto. O momento do luto, então, serve para reflexão. E todo bom pastor aproveita o momento do culto fúnebre para pregar a respeito de salvação. É no momento da morte que muitos se rendem ao Evangelho. De forma dura, dolorida, que alguns se rendem ao Evangelho. Eu já vi isso acontecer em famílias, irmãos. A família toda se rendendo aos pés de Deus. E alguns de forma falsa, outras de forma genuína estão no Evangelho até hoje. O encontro com a morte é o encontro com a reflexão. Porque enquanto está todo mundo saudável, a gente pensa pouco, a gente reflete pouco, a gente vai só vivendo. É aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Enquanto a alegria está à porta, todo mundo vai na alegria. Mas é no momento do luto que vem a reflexão. E a gente começa a ver de forma mais madura as coisas. Lembram que a criança ela quer brincar o tempo todo. No momento da comida, que a gente quer colocar a colher na boca, ela quer brincar. Ela vê a colher dos pais, quer brincar com a colher dos pais. No momento da escola, ela não consegue prestar pouca atenção na aula, porque ela quer mesmo brincar. A vida de uma criança é a vida de alegria, de felicidade.
E às vezes nós cristãos, adultos, queremos viver que nem crianças, pensando que a vida é uma eterna brincadeira. Mas essa não é a vida. Quanto tempo vai ser preciso para que nós ganhemos maturidade? Essa é uma pergunta que cada um pode responder para si mesmo. Até quando vamos ser como meninos? Pensar num evangelho que é só paz, alegria e amor. Até quando vamos pensar que a caminhada nesse mundo só é bem-sucedida quando temos gozo, felicidade em nosso coração, quando alcançamos aquilo que realmente queremos? No capítulo anterior ele já falou isso. Ele mostrou o exemplo de um homem que tinha de tudo, ele tinha até honra, ele também, tudo que o seu coração desejava, ele obtinha, nada lhe faltava. Ah, mas Deus não lhe deu o direito de comer daquelas coisas. Em que sentido Salomão está dizendo isso? Que aquela pessoa não tinha descanso, como nós vimos na pregação passada, em tudo o que conquistou. Logo, irmãos, a morte, o luto, deve ser olhado com consideração. Nós precisamos entender que melhor do que a alegria, o banquete que está à mesa, é o luto, irmãos. Porque no luto nós refletimos. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. A alegria nos impede de ver muitas coisas, irmãos. A alegria é aquela risada solta, que muitas vezes é vazia de entendimento. Há pessoas rindo à toa até do evangelho, porque infelizmente o evangelho se tornou palhaçada para muitos, irmãos. Se o pastor aqui em cima não contar uma piada, a pregação não foi boa. Porque existe uma leva de pastores que entenderam que o púlpito é lugar de piadinha. E não é. O púlpito é lugar de expressar, de expor a palavra do Senhor. E às vezes ela vai trazer alegria ao nosso coração. Mas outras vezes ela trará tristeza. Profunda tristeza. Ela trará em alguns momentos a vergonha ao nosso coração quando nos comparamos com o pecado na Bíblia. E você olha para lá e vê, ele está falando de mim. A palavra de Deus está falando de mim, sou eu esse incrédulo pecador. Isso não traz alegria ao nosso coração, isso traz tristeza. Isso traz arrependimento. Então a gente precisa olhar para a vida não como um parque de diversões que a gente já tratou em outro tema. Porque aqueles que estão realmente num parque de diversões. Mal sabem eles que o parque uma hora fecha suas portas. E todo mundo vai precisar voltar para casa, para a sua realidade. E vai precisar pensar para isso. Vai precisar refletir. Então, irmãos, a mágoa, o luto e o banquete, o luto é bem melhor do que o banquete ou a alegria. Outra ideia da mágoa e o riso. A tradução aí pode não ajudar muito, né? Porque quando a gente lê essa palavra mágoa, está dizendo coração magoado com o outro, por exemplo. Não. Na verdade, é o inverso do riso, né? Aquele coração amargurado. É aquele coração mais reflexivo. É aquele coração, então, triste. Então, melhor, ele diz que é a mágoa do que o riso. Olha o que o texto diz. Melhor é a mágoa do que o riso. Por quê? Ele explica. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Vê que, mais uma vez, ele puxa a mesma ideia passada, né, dos versículos anteriores. Melhor é a mágoa, a tristeza, do que o riso. Porque o riso, às vezes, é só a máscara do nosso coração. Às vezes, o sorriso está no rosto, mas o coração está amargurado. Mas aqueles que realmente sorriem tanto no rosto quanto no coração e não dão espaço para problemas. Aí que nós vemos uma geração atual, irmãos, que não sabe passar por problemas. Todos nós passaremos alguma mágoa na vida, alguma tristeza. E há muitos que, quem sabe, essa semana passaram por uma tristeza profunda ou por uma pequena tristeza, mas que tirou aquela alegria do coração. E nós, como pessoas, crentes maduros, precisamos saber passar por essas situações, irmãos. Por isso, a mágoa, ela pode nos ajudar, porque ela nos leva à reflexão. Diz, porque com a tristeza no nosso rosto se faz melhor o coração. Está dizendo que a tristeza do nosso rosto também vai chamar a atenção do outro. E aí que a gente recebe aquele abraço amigo, às vezes aquele conselho. Um conselho que traz mais mágoa ainda, porque está falando de uma verdade que eu não consigo ouvir, mas que uma hora vai transformar aquela mágoa em riso.
A comparação que ele faz aqui não é só de qualquer riso. Lembram que ele está falando do sábio e do tolo. Logo ele está falando da mágoa, da tristeza do sábio, que consegue na sua tristeza fazer grandes reflexões, profundas reflexões a respeito da vida, da palavra de Deus, da sua família, boas reflexões a respeito da sua conduta no trabalho, da sua boa fama. E do outro lado ele está falando não de qualquer riso, não o riso do crente que está alegre porque leu a palavra de Deus, porque começa a entender que na palavra de Deus nós temos promessas e essas promessas serão cumpridas. Isso traz riso ao nosso coração, à nossa vida. Ele está falando de um riso de alguém que não é sábio. Então ele está comparando a mágoa daquele que é sábio com aquela risada solta de alguém que é insensato. Então o riso do insensato, ele é vazio. Ele é vazio de entendimento, porque é uma risada solta, sem profundidade. É uma risada, aquela piadinha de roda que alguns gostam de frequentar. Ia dizer a gente, mas eu não frequento isso não, tá, irmãos? De vez em quando. Mas, de vez em quando, a gente se encontra naquela roda e tem aquela piadinha, algumas delas, vamos dizer que saudáveis, outras nem tanto, mas ainda assim a gente solta aquela risada. Opa, não era para eu rir porque eu sou um exemplo. É aquela risada do tolo que ri com tudo. Se tem uma coisa que me incomoda de nós brasileiros, eu vou me incluir, é do brasileiro rindo de qualquer coisa e as pessoas achando que isso é uma virtude. Ah, bom brasileiro na tragédia está rindo. Mas esse riso não é baseado numa promessa de Deus. Esse riso não é baseado numa segurança, numa firmeza no Senhor. Às vezes esse riso, essa chacota que se faz nos momentos de tragédia, é só para esconder a impureza do coração do homem. E a gente vê, acontece uma tragédia, logo nas redes sociais começam a surgir os memes da tragédia. E alguns de nós, irmãos, estamos rindo daquilo, enquanto outros estão chorando. Chorando o luto, a perda daquilo que conquistou. E a gente acha isso o máximo do brasileiro, pensando que isso é virtude nossa, porque a gente consegue rir até no momento da tragédia. Isso é engano, irmãos. Esse é o riso do insensato. Ele ri de tudo, até da tragédia do outro. Imagine alguém chegar no momento de luto, dando gargalhadas. Certamente você olharia com maus olhos para essa pessoa. Ah, essa pessoa não pode estar aqui. É brincadeira isso. Você já viveu uma situação dessa, de pessoas inconvenientes? As pessoas inconvenientes são pessoas insensatas, irmãos. Elas não conseguem se colocar no lugar que devem se colocar. Elas sempre são entronas. Elas sempre dão uma risada fora de tempo, porque até para rir tem tempo. E há quem se discuta o que é humor hoje. Mas para o crente, irmãos, tudo deve ser temperante na nossa vida. E nós não podemos rir de tudo. Não podemos rir de tudo. Isso não é uma virtude. Essa é a risada do insensato, que nós possamos fugir disso. Então, nesse sentido, Salomão está dizendo, é melhor o coração amargurado, reflexivo, do que a risada do tolo. Além disso, nós vamos ver outra coisa, outra ideia que ele coloca aqui. Repreensão do sábio versus canção do insensato. O texto diz, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vazio, vaidade. Isso é correr atrás do vento. Então ele diz que melhor é ouvir a repreensão do sábio, não é qualquer repreensão. Lembra, está desenvolvendo a ideia do sábio e do insensato. Melhor é ouvir a repreensão do sábio, irmãos. Repreensão pode ser algo que nós não conseguimos ouvir muito bem. A repreensão é quando nós estamos caminhando para um lado, de qualquer jeito, e alguém chega com a gente e diz, olha, esse não é o caminho. Deus não ensinou esse caminho para você. O caminho da santidade é esse, então te volta para ele. E às vezes nós não queremos reconhecer isso. Não queremos reconhecer que estamos errados. E como é difícil ser um líder, irmãos, e mostrar o erro dos outros para os outros. Mais difícil ainda é se olhar no espelho e mostrar para si mesmo seus próprios erros. Por isso, irmãos, um sábio é muito importante dentro da comunidade cristã. E aqui quero que vocês façam uma reflexão comigo. Você conhece alguém sábio dentro dessa comunidade?
Se nós não conhecemos, irmãos, tem alguma coisa errada. Quando a gente fala de sábio, a gente não está dizendo que é alguém que é perfeitamente bom. Porque perfeitamente bom só existe um e é Deus. O próprio Cristo disse isso quando foi chamado de bom. Disse, olha, não há nenhum bom sequer senão Deus. Na verdade, ele está reafirmando que ele é o próprio Deus se alguém viu bondade nele. Mas será que nós temos pessoas sábias na nossa roda de convívio? Pense em seus amigos. Certamente as pessoas têm mais facilidade de ouvir seus amigos. As suas amizades são com pessoas sábias. Você consegue ver na nossa comunidade pessoas que vão te trazer uma palavra de sabedoria? Pegue essa pessoa que você pensou aí, que você pensa, ela é sábia. É uma pessoa que eu posso confiar, que eu posso ouvir os conselhos. Imagine o dia que ela bater a porta da sua casa, colocar o dedo na sua cara de forma figurada, tá bom? E dizer, você está errado. Provavelmente a ira vem no nosso coração porque a gente não quer ouvir que estamos errados. Principalmente quando estamos cegos por causa do pecado. E ele começa a dizer que melhor repreensão do sábio do que a canção do insensato. Ah, irmãos, pensando na vida real, é o contrário. Nós conseguimos ouvir mais a canção do insensato, porque ela traz belas melodias ao nosso ouvido. Belas melodias, né? Canções, pessoas que, quando te encontram, dizem, nossa, você é uma pessoa maravilhosa, eu considero muito você. Ele começa a falar várias qualidades, algumas delas que nós nem temos de fato. Mas aquela pessoa que só canta no nosso ouvido. As mulheres devem lembrar disso, quando os seus maridos, quando eram namorados, chegavam e teciam elogios, né? Falavam da roupa, que estava bem vestida, do cabelo. E aquele momento que a risada vinha aos lábios e a pessoa se considerava alguém muito importante, porque os elogios estão aí. Irmãos, a canção do insensato está no púlpito da igreja cristã nos dias atuais também. Muitos estão preferindo ouvir a canção dos insensatos do que a repreensão da palavra de Deus, que é a palavra de sabedoria para as nossas vidas. Ah, como faz aquela coceirinha nos ouvidos, ouvir as promessas de Deus, o que Ele tem para nós. Ah, irmãos, aí alguns pegam alguns textos antigos e dizem, eu é que sei, o Senhor, os planos que tenho para você. E são bons planos. E as pessoas pegam isso e dizem, olha que palavra linda e maravilhosa. Olha as promessas que Deus tem para a tua vida. Isso causa alegria em nossos corações, irmãos. E muitos têm esquecido que a palavra de Deus, a palavra do sábio, traz consigo também repreensão. Irmãos, não podemos ignorar as boas palavras, as promessas que Deus tem para a nossa vida na palavra de Deus. Mas também não precisamos ignorar, não temos que ignorar que a Bíblia é cheia de repreensão para nós pecadores. Que nós precisamos ouvir essas repreensões. Ela que nos coloca no caminho que devemos andar de fato. É a repreensão. Trazendo para o convívio familiar, irmãos, como é difícil nós repreendermos os nossos filhos. Em muitos momentos não queremos repreender. Eu tenho essa experiência com o Léo, né, Thay? Todas as vezes que ele está comendo, a gente não quer que ele chore. Porque se ele chorar, ele não vai comer. E às vezes a gente se vê naquele dilema de não fazer a criança chorar. E às vezes a gente tem que repreender e fica com medo de repreender. Porque a gente não quer ver a criança chorando. A gente quer ver ela sorrindo. E às vezes nós nos tratamos dessa forma, como crianças. Eu quero viver sorrindo. Eu não sei viver um período de mágoa, de tristeza. O cristão precisa aprender a ser repreendido, irmãos. É claro, na igreja, hoje, nos dias atuais, a gente tem pouco dessa repreensão. Poucos irmãos chegam com a gente e nos repreendem, porque tem medo da nossa reação. Por quê? Ninguém quer que a gente saia berrando por aí. Às vezes não queremos repreender as nossas crianças porque elas não nos façam vergonha em alguns ambientes. E às vezes os cristãos da mesma forma se comportam e não repreende o seu irmão. Porque conhece aquele irmão. Será que se eu repreender ele vai aceitar? Eu conheço alguns irmãos aqui na igreja que têm essa imensa qualidade de repreender uns aos outros. Eu confesso que eu vi isso em poucos lugares, irmãos. As pessoas corajosas dizem, não, você está errado. Não é assim que se faz. E a igreja às vezes tem se espremido porque a gente não quer ofender o irmão. Se você não deseja ofender o irmão,
Use aquilo que você deve usar para a repreensão. O que é? É o aconselhamento bíblico, irmãos. Não tem outro. Diga, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor quem repreende. Mas quem deve fazer isso? O sábio. Ele deve possuir a palavra nas suas mãos, nos seus lábios e no seu coração. O problema é que nós não sabemos repreender porque não somos sábios na palavra de Deus. Às vezes não temos coragem de repreender porque não sabemos nem que texto utilizar, irmãos. Não temos a coragem de repreender porque somos tolos, somos insensatos. E a gente pensa, já que eu sou insensato, deixa eu ficar no meu canto. Eu já contei para os irmãos que a minha primeira briga, tá, irmãos, de forma saudável, tá? Não sair no braço, foi na escola bíblica dominical. Quando o meu professor chegou e disse assim, olha, melhor é enterrar o talento se você é pecador. Se você está em pecado, enterra teu talento, mas não vá lá para frente entregar nada para o Senhor. Digo, tá, entendi a mensagem, mas enterrar talento, enterrar dom, como é isso? Ou seja, melhor é enterrar o dom do que criar vergonha na cara e mudar de atitude. Melhor é deixar de fazer as coisas de Deus e se espremer na sua ignorância do que buscar conhecimento. Tem pessoas assim, irmãos, que estão por aí, que faziam a palavra de Deus, que pregavam a palavra de Deus, que faziam a obra do Senhor, mas que hoje estão exprimidas, porque alguém disse para elas, olha, sei não, hein? Você é um pecador, você não tem qualidade, é melhor você ir para o banco. Isso não foi uma repreensão. Um bom sábio repreende na palavra e diz, olha, você precisa mudar de atitude para que o nome de Deus seja glorificado. Logo assim, as pessoas não vão enterrar seus talentos e dons. O que elas vão fazer? Elas vão entregar para o Senhor. Sabedoria. Estamos deixando de repreender, irmãos, por medo em nosso coração. Medo de perder as amizades. Mas a gente sabe de fato que quem é amigo sabe ouvir o outro amigo. Sabe o momento que a gente precisa olhar para o nosso ser e entender, eu estou errado. Se meu amigo falou isso, então é porque é verdade. Eu preciso ouvir. Da mesma forma, irmãos, a gente precisa ouvir os nossos irmãos. A Bíblia o tempo todo está nos falando sobre essa ideia de que não dá para caminhar sozinho. Eu sei que muitos têm entoado cânticos, têm berrado por aí dizendo assim, a igreja sou eu. Mentira. Eu não sou a igreja. Uma constelação não é uma estrela, irmãos. Uma constelação é um conjunto de estrelas. Assim como a igreja é um conjunto de homens e mulheres salvas pelo Espírito Santo de Deus. Através da sua palavra que estão buscando o crescimento. Então a igreja não sou eu. Eu não sou a igreja. Sozinho eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Por isso nós precisamos nos repreender de forma sábia. Não é repreender de qualquer jeito, mas é como um sábio repreende dentro da palavra de Deus. Ele usa uma expressão interessante aí, uma figura de linguagem, no verso 6, que diz, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Né? Vocês imaginam isso de forma física? Não? Imagine você uma panela, né? Você vai colocar lenha, nessa lenha ali, então tem alguns espinhos. Esses espinhos, geralmente, eles vão soltar um ar. E eles vão dar esse crepitar, que é chamado aí o crepitar dos espinhos, que são aquelas pequenas chamas, né? E ele começa a fazer um barulho muito grande. Só que logo ele se esvai. Depois que esses espinhos são queimados, isso logo acaba, esse barulho vai embora. Essas luzes que saem no fogo vão embora também. Então ele está dizendo, tal crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Ela se esvai, logo ela vai embora. Ela não ajuda a lenha a pegar mais fogo, não. Ela não ajuda a chama a crescer. Ela é algo momentâneo. Assim é o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. Eles fazem um barulho enorme, mas logo se esvai. Assim como é a risada dos tolos. Eles riem à toa, mas aquela risada não traz nenhum benefício de profundidade para o seu coração. É a risada do tolo. Assim é o crepitar dos espinhos, assim também é a risada dos tolos. Por isso que a repreensão, irmãos, é até melhor do que o elogio. Porque as pessoas recebem elogio e depois tudo bem. Né? Mas quando a gente recebe uma repreensão, a gente vai para a cama com aquilo. E a gente vai reflexivo. Então a repreensão, irmãos, do sábio é melhor, 1000 vezes melhor que a canção dos insensatos. Outra comparação que Salomão faz no verso de número 8, o primeiro trecho somente, ele diz, fala a respeito do fim e do começo.
Então, fim versus começo. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Parece algo parecido com a ideia de morte e nascimento que ele já falou atrás, né? Então ele diz, melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio. Irmãos, isso parece coisa de louco, mas eu fico imaginando Estevão, naquele momento em que ele percebe que a vida no mundo estava acabando, quando ele recebia aquelas pedradas, porque tinha pregado a palavra de Deus. A Bíblia nos narra que ele teve uma visão naquele momento. Quando ele está morrendo, ele vê o quê? Anjos do Senhor ao redor. Ele começa agora a se desprender de uma perspectiva humana. A visão dele começa a ver coisas espirituais, que são os anjos. Então notem que a morte de Estevão tem muito a falar para nós, que o momento da morte para o cristão é muito melhor do que o nascimento. Assim como o fim de todas as coisas é melhor do que o começo. Estevão está se desprendendo da visão dos homens, ele não enxerga mais os homens, ele está enxergando o quê? Os anjos. Está tendo um encontro agora com o mundo espiritual. Assim deve ser a nossa vida, irmãos. Pensar que o fim é melhor do que o começo. Para o cristão, importa morrer, mas morrer com Cristo Jesus. Para os apóstolos, isso era claro, que o momento da morte, na verdade, não era o fim de todas as coisas, mas era o começo da eternidade para aqueles homens. Aqueles homens e mulheres que se renderam à palavra do Senhor, a qual o Senhor escolheu desde a fundação do mundo. Irmãos, melhor é o fim do que o começo. Além disso, ele vai falar sobre paciência versus ira também. E ele diz, melhor é o fim de todas as coisas, que nós lá lemos, que o princípio. Ele também diz, melhor é a paciência do que aquele que é arrogante. Ele diz também, não te apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do insensato. De novo, ele vai nos dar uma lição de como reconhecer alguém sábio e alguém insensato. É aquela pessoa que não consegue parar antes de se irar. Ela se apressa a se irar. Logo, sabe aquela pessoa que a gente diz que tem um temperamento curtíssimo? Ela não consegue pensar muito. Se ela é ofendida, ela não vai dar o rosto. Quantos tapas ela der, vai ser melhor para ela, porque ela vai dormir bem. Ela só vai dormir bem se ela ofender aquela outra pessoa que a ofendeu. Ela só vai dormir bem se ela der o troco, se ela se vingar. Se ela não teve tempo de se vingar, ela não dorme bem. Essa é a mente do insensato. Ele se ira à toa também. E aí você pode dizer, eu conheço alguns insensatos. Mas olhe para dentro de você e entenda que dentro de todo cristão existe um arrogante. Existe um insensato. Apesar de toda a sabedoria que nós ouvimos com os ouvidos, o nosso coração às vezes é difícil de entender essa palavra. Os nossos ouvidos ouvem, o nosso entendimento entende, mas quando chega na hora da prática, nós falhamos. Porque ainda não houve transformação. A gente precisa entender, somos pecadores. Salomão, muito provavelmente, irmãos, está falando de si. Não olhem ele, como eu já disse, como um velho rabugento que agora vê a vida de forma péssima. Ele está olhando para dentro de si. Está vendo toda a sua arrogância enquanto rei. Ele está vendo toda aquela ira que na sua juventude tinha em seu coração. Ele estava vivendo uma falsa sabedoria em muitos momentos. Porque a gente pensa assim, Salomão foi o homem mais sábio do mundo e ele nunca se irou. Salomão, então, não teve um momento de insensatez, pelo contrário. O seu reinado foi um reinado de grande insensatez em muitos momentos, irmãos. Começou a insensatez na sua família. Aquelas mulheres que ele trouxe, eram cerca de 1000 mulheres para administrar. Ele não conseguia administrar nem sua casa, como vai administrar bem um reino? Era alguém que tinha em suas mãos, em sua mente, as palavras dos profetas. Com certeza, ele lia e sabia de tudo, de todos os escritos que até no momento ele tinha a respeito de Deus. Ele sabia do amor de Deus, ele sabia do poder de Deus, ele sabia das qualidades do seu Senhor, sabia
de como caminhar nesse mundo, e ainda assim foi alguém, em muitos momentos, arrogante e impaciente. Logo, Salomão já nos ensina de cara que é preciso fazer uma reflexão aqui, interna. Ele mesmo está se pondo. É interessante, né? Porque é difícil se colocar em um público e começar a falar de si mesmo. Mas Salomão, de forma muito sábia, provavelmente alguns dos que ouviram Salomão não entenderam que ele estava falando a respeito de si mesmo. Nós não sabemos qual era o público daquela assembleia. Lembre-se que Eclesiastes se refere a uma assembleia e alguém pregando, assim como eu estou aqui com os irmãos hoje. Imaginem aquela cena. Quem estava naquele público? A gente não sabe ao certo, mas muito provavelmente existiam muitos sábios que estavam ouvindo Salomão. Alguns mais novos, outros mais velhos. E aquela mensagem não era uma mensagem só para os mais velhos. Era para todos que estavam ali. Logo, essa mensagem não era só para os judeus na antiguidade ouvirem. Era para que eu, nesse mundo moderno, e vocês pudéssemos estar ouvindo hoje. De que nós somos arrogantes, impacientes. Que nós precisamos olhar para o mundo com uma perspectiva cristã. Uma perspectiva bíblica, não com os nossos olhos, que só procuram vaidade e que vivem correndo atrás do vento. Então, irmãos, a mensagem que ele nos dá nesses 2 versículos é melhor ser paciente. Você tem buscado paciência? Você está satisfeito com a tua paciência? Você acha que você já está ok nessa área? Como é que anda o teu temperamento? Você pode achar que isso é uma bobeira, que você já conseguiu vivenciar em outras áreas na tua vida cristã. Mas que ser paciente, isso aí, paciência, né? A gente com o tempo vai ganhando paciência. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus nos confrontando, a gente tem que ter uma coisa em mente, eu preciso mudar agora. É esse o momento da transformação, quando a gente ouve a palavra de Deus. Portanto, irmãos, nós convidamos os amados irmãos a refletirem, mas tentarem, a partir de hoje, mudar isso em seu coração. Você é pouco paciente, busque a paciência. Deixe de ser arrogante. Você está se irritando muito à toa. Olha, Salomão está nos levando a uma visão além das vaidades. Apesar de o tempo todo ele estar falando que a vida é vaidade, de vez em quando Salomão vem e cita quem? Deus. Diz, olha para o Senhor. Teme ao Senhor. Ele não está apenas de um modo pessimista olhando para a vida. Ele está olhando as vaidades dessa vida, mas ele também está apontando para aquilo que pode ser a solução para toda a humanidade, que é o Senhor. É a sabedoria de Deus. E aqui, irmãos, fechando essa ideia do sábio, do tolo, ele vai nos falar o seguinte, versículos 10 a 12. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Quantos já não pensaram isso, irmãos? Os dias passados eram bons. Né? A gente tem uma arrogância de dizer, boa mesmo era a minha geração, que jogava peteca na rua, alguns bola de gude, na minha região é peteca, tá? Mas é bola de gude na rua, que fazia corrida na rua, aquele chão, né, de terra, e saía descalço correndo, subia em árvore, e a gente olha para uma perspectiva muito romântica do que era a nossa vida na juventude. Bom é aqueles velhos tempos. A gente olha para os nossos jovens, adolescentes hoje, e ainda chama de Nutella, né? Ainda usa essas expressões para se desfazer mesmo da juventude. São Nutella, essa geração Nutella. Para quem não lembra, Nutella é algo que parece um chocolate, mas não é. Não é feito de cacau, né? É de avelã. Mas a gente olha para aquilo, parece chocolate, tem até gosto de chocolate, mas na verdade é avelã. Quem sabe é por isso da expressão Nutella, né? Porque não é raiz, não é algo de fato. Mas isso é arrogância da nossa parte, irmãos. Nossa geração vai olhar, os nossos avós vão olhar para a gente e dizer, esses é que são Nutella. Bom mesmo era o nosso tempo. Aí eu pergunto para vocês, aonde isso vai parar? Não tem fim. Vai ter que chegar lá em Adão e Eva. E aí alguns chegam lá, conseguem chegar lá e dizer, bom mesmo era Adão e Eva, que não tinham trabalho nenhum, a fruta estava lá para eles comerem, mal sabia que Adão tinha que ralar um pouco. Vocês pensam que era fácil dar nome aos animais? Já começou por aí. Então ele tinha suas atribuições. Nós temos essa ideia de pensar de forma arrogante da nossa geração, irmãos. Deixa isso de lado.
Nós éramos tão problemáticos como essa geração também é hoje. Eram outros problemas que nós gerávamos, eram outros, mas nós éramos problemáticos. Então, irmãos, a sabedoria não habita nesse tipo de confusão que a gente faz na nossa mente. Ah, nós é que fizemos uma boa geração. Tolice. Por isso ele diz aqui, jamais digas, por que foram os dias passados melhor do que estes? Pois isso não é a pergunta que um sábio deve fazer. Ele continua dizendo, boa é a sabedoria, havendo o quê? Herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Ele faz uma comparação agora de sabedoria, da proteção que a sabedoria pode trazer para a gente. Um sábio, irmão, sabe aonde pisar. Ele olha com atenção as coisas. Sabe aquela pessoa que olha ao redor o tempo todo? No trabalho a gente tem isso, né? Alguns trabalham com máquinas aqui, máquinas perigosas, que se elas fecham com a gente dentro, né, a gente vira uma chapinha. São perigosas. E o que o japonês tem? Que ele nos ensina logo de cara quando a gente chega aqui no Japão. Kakuni. Kakuni. E alguns temem não fazer os kakunins. Eles servem para a nossa segurança, né? O sábio, então, ele tem essa visão de fazer kakuni o tempo todo. Vai atravessar a rua, ele sabe como atravessar. Ele vai andar, sabe aonde pisar. Então, o sábio, essa visão de sabedoria aqui, é que ele protege a vida do ser humano. Ele diz assim como o dinheiro pode trazer proteção. Dinheiro traz proteção. Você pode comprar uma casa segura, pode murar ela com o dinheiro que tem. Só que o dinheiro não dá aquilo que uma verdadeira sabedoria pode dar. O que dá? Ela dá a vida àquele que possui. Ele não só preserva a vida, está falando que dá a vida àquele que possui. Essa é a verdadeira sabedoria. Ela é muito melhor do que o dinheiro, do que essa fama desse mundo, não a boa fama que Deus nos ensina através da palavra. Então, a sabedoria para o cristão, irmãos, não pode ser ignorada. Sejam sábios em tudo que fizerem, como falarem, como se expressarem, como trabalharem na obra de Deus, que no nosso trabalho a gente possa ser sábio também, em falar boas coisas. Além disso, de obedecer os nossos chefes, irmãos. Irmãos, eu conheço muito crente, não são daqui dessa igreja, graças a Deus, que não consegue obedecer seu chefe por pura arrogância. E às vezes é fato, o chefe tem menos conhecimento do que aquele que está abaixo dele. Ainda assim, irmãos, agir com arrogância, falta de entendimento, é pecado. É pecado. Desobedecer o seu chefe é pecado. Ofendê-lo, pior ainda. Não é assim que um crente deve tratar os seus encarregados. A palavra de Deus já nos ensinou isso. Como é que os servos devem se comportar perante os seus senhores. Então, irmãos, não despreze a sabedoria. Ande como deve caminhar, como a palavra de Deus nos ensina a caminhar. Seja sábio. Diga adeus àquele tolo que habita dentro de você. Que possamos dizer adeus aos tolos que habitam dentro de nós. E por último, irmãos, para fechar o pensamento aqui do Kohelet, ele diz o seguinte: não esqueça que o Senhor é soberano. Diante de tudo isso que a gente ouviu aqui a respeito da sabedoria, alguns podem estar arranjando soluções que são meramente humanas. Porque você pode estar buscando sabedoria, conhecimento em lugares que não vão trazer a verdadeira sabedoria. Quem sabe você está trazendo isso da filosofia. A filosofia entrou na igreja, irmãos, na teologia, e ela trouxe muita luz a alguns textos sagrados. Mas, às vezes, irmãos, ela vem de forma exagerada. E alguns estão mais filosofando do que vivendo a palavra de Deus. É aquele cristão que pensa o tempo todo. Se não pensar, não existe. Mas quase não lê a palavra de Deus. Ele ouve todos os pensadores desse século, mas não consegue abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes e ver esse grande sábio dizendo: olha, eu, na minha velhice, acabo observando que o mundo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Só que ele não diz só isso, irmãos. Mais uma vez, ele vai nos dar uma luz. Então, nem tudo na vida é vaidade se nós estivermos centrados no lugar correto. Se a nossa visão estiver focada naquele que devemos focar nas nossas visões.
E em quem é, senão em Deus? E o Kohelet diz o seguinte: atenta para as obras de Deus. Atenta. Ele está dizendo, olha para as obras do Senhor. Ele está nos levando a fazer o quê? Uma reflexão. Já parou para olhar para as obras de Deus? Irmãos, quando a gente começa a olhar para as obras de Deus, a gente começa a reclamar menos. Uma receita boa para a gente parar de resmungar é olhar para a obra que Deus tem feito na tua vida. Desde de manhã cedo até agora aqui. Nós poderíamos estar em casa, irmãos. Estamos aqui cultuando ao Senhor e nos deu essa oportunidade hoje. Isso não pode ser ignorado por nós. Todas as vezes que eu pensar em reclamar, irmãos, que nós possamos atentar para a obra de Deus. E aí ele começa a falar aqui sobre a soberania de Deus. Ele diz, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Atenta, olha para as obras do Senhor. Está vendo? Ninguém pode contra ele. O que ele entortou, nenhum homem pode desentortar. Ele então diz ainda, verso 14, no dia da prosperidade, preste atenção, no dia da prosperidade, gozo bem, né? Seja feliz no dia da prosperidade. Mas no dia da adversidade, considera em Deus, que Deus tudo fez, tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir. Primeiro ele diz, olha, atenta, olha para as obras de Deus. Depois considera um fato. Qual que é esse fato? Que Deus fez tanto a alegria quanto a tristeza. Que os nossos momentos de alegria foi Deus quem fez. Mas, irmãos, vamos parar de tolice e pensar que Deus não nos faz tristeza porque Ele faz. Ele falou isso logo no verso de número 1 e 2 do capítulo 6. O homem que tinha tudo, mas que Deus, aquele mesmo que concedeu todas essas coisas, não o deixou usufruir daquilo. Da mesma forma, irmãos, Deus, Ele nos dá tanto alegria quanto tristezas. Vocês veem isso, o povo de Israel caminhando, às vezes alegre lá no deserto, mas por muitas vezes tristes. E muito daquela tristeza, sim, fazia parte do seu coração pecaminoso. Mas em alguns momentos Deus, vem com a sua mão e traz mais tristeza ainda aquele povo. Traz mais amargura. Esse é o Deus soberano. O que Ele entortou, nenhum homem pode desentortar. Então atenta para as obras de Deus e considera que o dia da adversidade também deve ser considerado como uma boa coisa para as nossas vidas. Porque é isso que Salomão, de fato, está nos dizendo. Melhor é o luto, né, do que o nascimento de alguém. Então, melhor é a boa fama, aquilo que já foi, por aquilo que está prestes a entrar pela minha porta, que é um unguento precioso, que eu vou passar naqueles pés de alguém que eu vou receber, e quem sabe eu ainda vou conhecer melhor naquele dia. As coisas que passaram para nós podem ter essa perspectiva de que foram melhores, realmente, do que as atuais. Mas isso também é arrogância da nossa parte. Então, melhor, irmãos, do que a felicidade do insensato, é também a tristeza do sábio. Não esqueça, então, que em tudo, irmãos, Deus é soberano. Se nós inculcarmos isso na nossa mente, irmãos, nós vamos pecar menos. Porque vamos entender que até na nossa tristeza há um momento para reflexão. E quem sabe vocês, nós que estamos aqui, tivemos há pouco tempo momentos de grande tristeza, né? E a gente sabe que alguns irmãos têm passado por momentos de profunda tristeza, de incertezas, né? A gente parece imune a essas coisas, mas não somos. Nós temos incertezas. É por isso que estamos na caminhada cristã, porque é ela que vai nos dando mais certeza da confiança no Senhor. Nós não somos pessoas perfeitas, por isso estamos buscando a perfeição, que é a santidade. E ai de nós se não a buscarmos, porque não tem como agradar a Deus sem santidade. Não tem como agradar a Deus se o velho homem não for embora, dia após dia das nossas vidas, né? A gente pensava que o miserável daquele homem já tinha ido embora, mas de vez em quando ele aparece do nosso lado e nos ensina que nós, sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo em nossas vidas, nada somos. Nada pela nossa força. Tudo é pela graça do Senhor. Por isso é tão importante essa última palavra de Salomão. Atenta para o Deus soberano. Entenda que no dia da felicidade você deve se alegrar, sim, mas não se apegue a essa alegria,
Porque um dia haverá tristeza, vai bater na sua porta. E você precisa estar seguro no seu Senhor. E dizer a Ele, em toda e em qualquer circunstância, Senhor, eu te amo, eu bendigo teu santo nome, eu te louvo por tudo que tu és e por aquilo que eu estou vivendo hoje. Que nós possamos ser crentes maduros e diferente dos crentes que são como crianças, que vem qualquer vento de doutrina e vai jogando ele para o canto. Vai jogando e ele vai deixando a vida o levar. Que nós possamos ser crentes maduros, irmãos. E é claro, se hoje eu falo essa palavra é porque nós ainda não alcançamos essa maturidade. Mas nós estamos aqui para isso. E encorajamos os irmãos a buscarem a verdadeira sabedoria que só vem de Deus. Oremos ao Senhor, irmãos.